Olá, boa noite para todos vocês que estão acompanhando aqui no canal do Kleber SFC, o Kleber Estevam, aqui no canal do YouTube. Vamos trazer para você as informações do Santos Futebol Clube. Olha só, dia agitado no clube, hein? Ontem, na segunda-feira, trazendo aqui para você uma correção, do vídeo anterior, de ontem, eu disse que o treino do Santos foi no CT Pelé. Não, foi na Vila Belmiro, tá bom? Então, desculpe qualquer uma gafe que eu cometi, porque às vezes foi uma falta de informação. E ontem, é claro, o treino do Santos ontem foi na Vila Belmiro. Agora, hoje sim, claro, foi no CT Pelé, porque ontem teve o evento lá no Recanto dos Alvinegros, que fica no CT Pelé, onde aí, claro, o hotel Recanto dos Alvinegros, que fica ali perto do centro de treinamento lá do CT, que é o CT Pelé, lá onde que os jogadores se concentram, principalmente quando tem um jogo, ou às vezes se concentram horas antes da partida, lá no CT, e de lá, claro, os jogadores posam e depois, claro, já focam na partida de logo mais, se o jogo for à tarde ou for principalmente à noite. Então aí o Santos sempre, agora ontem, deu para acompanhar tudo, na íntegra, tudo ao vivo ontem, onde acompanhei no Varanda. Foi uma bela transmissão. Parabéns ao Marcão e também ao Messias do painel Santista, que estava lá ao vivo filmando, então dando os créditos para os profissionais que cobrem o Santos Futebol Clube. Então parabéns aos profissionais, ao Marcão do Varanda e também com a parceria também do Messias do painel Santista. Mostrou tudo em detalhe. E também, claro, os setoristas que cobrem o Santos Futebol Clube do dia a dia esteve lá presentes com a festa, é claro, comes e bebes. Também teve entrevistas. Ontem, por exemplo, Felipe Camargo, ontem ele entrevistou o Pepe, o senhor Pepe, que está com seus 90 anos de idade, canhão da Vila, foi campeão, várias vezes campeão paulista, bicampeão da Libertadores, Mundial, Rio-São Paulo, jogou junto com o Pelé, com o Coutinho, com o Dorval, Mengal, com aquele timaço do Santos dos anos 60, que marcou a época do futebol brasileiro e mundial. Então foi uma festa que teve grandes nomes. Estava lá o Edu também, o Negreiros que foi tricampeão paulista com o Santos de 67 a 69, da Recopa Mundial em 68, Roberto Gomes Pedrosa também no ano de 1968. Então esteve presente também lá o Negreiros, e também estava o Clodoaldo, entre outros grandes nomes, e também o Neymar marcou presença, tanto ele e os jogadores do Santos Futebol Clube. Foi uma festa legal, bacana. E ontem, claro, também o Marcelo Teixeira concedeu coletiva falando sobre a nova arena, que parece que ele anunciou ontem na coletiva que já tem a data já prevista para o dia 12 de outubro, que é o aniversário do estádio da Vila Belmiro. Exatamente dia 12 de outubro, vai ser no domingo. Então o Marcelo Teixeira ele anunciou publicamente que o Santos vai vender as cadeiras cativas e também, claro, nessas vendas estão estipulando o valor de 600 milhões de reais, sendo que eu acho muito difícil, na minha opinião, o Santos conseguir vender e chegar nesse valor suficiente para, claro, já para aproveitar, antes disso tudo, demolir a Vila Belmiro e construir, claro, uma nova arena. Sendo que, na verdade, ainda há uma incógnita, e tem uma dúvida, na minha humilde opinião. Eu acho que só acredito vendo. Para mim, ainda não passo de uma cortina de fumaça. Posso estar errado, Por que não? Quem não erra? Mas eu acho que, acho muito difícil ser essa arena. E também está prestes o Santos também já, o contrato da parceria de Santos e W Torre estão perto do fim. E vamos ver o que vai acontecer, Porque agora não sabemos se o Marcelo Teixeira fala a verdade ou não. Às vezes há uma desconfiança do torcedor santista, o que é normal, é natural das coisas. Então, vamos aguardar, mas por enquanto, na minha humilde opinião, vocês podem discordar, vocês podem discordar ou concordar ou discordar, é válido sempre, claro, com respeito. Isso é o mais importante, se discordar também, tá bom? Discordância não é desrespeito.
Então eu acho, na minha opinião, que não passa de uma cortina de fumaça. Eu só acredito vendo. Eu sempre falo isso. Bom, e antes de trazer as informações do Santos, que já está pronto, né, para enfrentar o Grêmio amanhã, às 21h30, na Vila Belmiro, o jogo às 9h30 da noite, no estádio Urbano Caldeira, a vila mais famosa do mundo. Então, o Santos, daqui a pouco eu vou trazer para você a escalação do Santos Futebol Clube e também falar sobre Neymar, também Vitor Hugo e Gabriel Bontempo. Os 3 jogadores que eu citei aqui, Neymar, Vitor Hugo e Gabriel Bontempo, que estão no departamento médico, mas dentre os 3, o que está próximo de voltar é o Gabriel Bontempo. Já vou trazer mais detalhes para você, porque ontem acompanhei a entrevista ontem o Messias do Painel Santista entrevistou, acho que não sei se foi o Messias ou foi o Felipe Camargo, entrevistaram os repórteres que estavam lá presentes, entrevistaram o Gabriel Bontempo, e aí o Gabriel Bontempo falou que está pronto para voltar e a fase de recuperação da lesão muscular que ele sofreu está próximo de acabar. Então há uma grande possibilidade, talvez, ele estar à disposição, talvez, contra o Ceará ou contra o Corinthians. Vamos aguardar, porque o jogo contra o Ceará vai ser agora neste domingo. Neste domingo, né? Então, o Santos enfrenta a equipe do Ceará fora de casa, em Fortaleza. O jogo será às 8h30 da noite, na Arena Castelão, em Fortaleza. Então, um jogo muito difícil, Ceará e Santos. E então, por enquanto, agora, o Gabriel Bontempo disse que já está em fase final de recuperação da lesão grave, da lesão do grau 2, né, na coxa direita, que parece estar prestes a voltar. Então vamos aguardar. Então o jogador ontem ele falou na entrevista, ontem com o painel santista, com o aliado santista, de olho no peixe, né? Então vamos aguardar nos próximos dias, até a semana que vem, né, dessa expectativa da volta do Gabriel Bontempo. E depois, claro, vamos falar do Vitor Hugo e também de Neymar. Antes, também já falar da escalação do Santos. Santos que está pronto. Hoje o Santos encerrou a sua preparação para o jogo de amanhã contra o Grêmio, hoje no CT Rei Pelé, hoje à tarde, né? O treino no CT Rei Pelé. Já vou trazer para você detalhes e também da possível escalação do Santos e dúvidas em ambas posições. Bom, antes, mandar um grande abraço ao Gabriel Zupo, do Sincero Santos. Gabriel Zupo, me desculpa, ontem acabei me esquecendo de dar os créditos por você ter falado meu nome lá, fiquei muito feliz, de coração, cara. Obrigado, meu irmão, tamo junto sempre. Claro, não dá para acompanhar todo dia o Sincero Santos por estar trabalhando, porque eu falei que eu trabalho no supermercado. Então, o Gabriel Zupo, gente boa, parceiro, gente boa pra caramba, que mora em São Paulo. Eu moro no interior paulista, muito longe, né? Mais de 400 quilômetros de distância, mas mesmo assim, a amizade é sincera. Obrigado, Gabriel Zupo, de coração mesmo, tá? Pelos créditos que você me deu ontem no meu canal. E, claro, estarei sempre ligado, acompanhando o Sincero Santos. Claro, quando não der para assistir, você sabe que eu estou trabalhando, mas quando eu estou de folga, eu sempre estou ligado, acompanhando. E, claro, quando dá para acompanhar, às vezes, a sua live, eu acompanho todos os seus vídeos, quando você grava, opinando sobre o Santos Futebol Clube, trazendo escalações, opinando, informando e opinando, que isso é legal, é bacana, é legal nós que gostamos de esporte, ainda mais falar do Santos Futebol Clube, sempre não só informar ao torcedor santista, mas também opinar cada um com suas visões, mesmo sendo semelhantes ou sendo diferentes um do outro, que é normal, isso aí faz parte. Mesmo se você concorda com um ou com o outro, ou discorda do um do outro ou não, então é o que vale. Então, e sendo com respeito, isso é o mais importante. Então, obrigado mesmo, viu? Um grande abraço para você, Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos. Valeu? Um forte abraço, Gabriel Zupo, e dando os créditos. E você que está sempre, você torcedor santista, assista o Sincero Santos com Gabriel Zupo, gente boa pra caramba, santista. E ele sempre traz as informações do Santos, ele é sincero nas opiniões, nas palavras, nas análises dos jogos do Santos. Então, fiquei muito feliz, sim, sério mesmo, com toda sinceridade.
Um grande abraço para você, Gabriel Zupo, aí da capital paulista. Valeu! Bom, agora vamos falar do Santos, que encerrou a sua preparação hoje à tarde no CT Rei Pelé. O Santos que o João Pablo Vojvoda agora hoje definiu, né, no último treino, que já praticamente já define o provável time que entra em campo amanhã contra o Grêmio, mas claro, teremos dúvidas em algumas ambas posições, principalmente na zaga e também na lateral direita e também na lateral esquerda. Bom, vamos lá, provável Santos, para mim, o provável Santos vai ser Gabriel Brazão, Mike, acho que esse é o provável Santos que vai entrar em campo amanhã, Gabriel Brazão, Mike, Adonis Frias, que volta, na minha opinião, do desconforto muscular na panturrilha direita, e no seu lugar jogou Alexis Duarte, que fica essa dúvida, mas para mim vai jogar Gabriel Brazão, Mike, Adonis Frias, o zagueiro argentino Adonis Frias, Luan Pérez e Escobar, no lugar que, na minha opinião, entre o Escobar e o Souza, acho que o Escobar joga, na minha opinião, então, formando a defesa, Gabriel Brazão, Mike, Adonis Frias, Luan Pérez e Escobar, meio campo com João Schmidt, Zé Rafael, Barreal e Benjamin Roleiser, formando o meio campo, né? E assim, no quarteto do meio campo, então, João Schmidt, Zé Rafael, Barreal e Roleiser, e o ataque com Guilherme e Lautaro Dias. Esse é o provável Santos. Na minha opinião, esse vai ser o provável Santos. Vai ser Gabriel Brazão, Mike, Adonis Frias, Luan Pérez, Escobar, João Schmidt, Zé Rafael, Barreal e Roleiser, e o ataque com Guilherme e Lautaro Dias. Eu acho que esse é meu palpite, viu? Não sei de vocês, mas o meu palpite é esse provável Santos que vai entrar amanhã em campo contra o Grêmio de Futebol Porto Alegrense. E Neymar hoje esteve também presente no CT Rei Pelé, e ele, claro, só que não treinou com o elenco, porque ainda segue se recuperando da lesão na coxa direita, e então o Neymar também que teve a lesão grau 2 da coxa, ele está fazendo fisioterapia lá no CT Rei Pelé, estava hoje à tarde na fisioterapia, e por enquanto muitos falam que o Neymar não volta mais esse ano, só que ontem foi desmentido pelo presidente Marcelo Teixeira, ontem na coletiva lá na nova sala de imprensa do CT Rei Pelé. Então o Marcelo Teixeira desmentiu sobre essa possibilidade e diz que há grandes chances do Neymar voltar ainda esse ano, voltar em novembro, eles até lá e já está totalmente recuperado da lesão muscular. E uma pergunta que todos os torcedores santistas quer saber: Neymar renova ou não com o Santos Futebol Clube? Essa é a pergunta. Bom, por enquanto, o Neymar, vamos falar aqui do futebol, e assim, dentro de campo e fora do campo. Fora do campo, eu considero positivo em relação à parte financeira. Patrocinadores, a mídia, o Santos agora com o Neymar, claro, com foco todo no jogador Neymar, que é o principal jogador, não só o jogador do time, mas também é um nome forte na publicidade brasileira e mundial. Então o Neymar, ele traz muito dinheiro ao Santos Futebol Clube. Então esse eu considero como fator positivo em relação à parte financeira. Na parte financeira, eu considero positivo. Agora, negativo é o futebol dentro das 4 linhas, né? No campo esportivo. Até agora o Neymar não mostrou que veio. Kleber, mas por que você está falando assim do Neymar? Não estou falando assim do Neymar, estou falando que é verdade. O Neymar até agora jogou bola. O Neymar é o mesmo da primeira passagem, aquele atacante agudo que no mano a mano não tinha para ninguém, ele conseguia decidir o jogo para o Santos numa jogada individual ou numa assistência, dando passe para o companheiro fazer o gol. Então o Neymar não é mais aquele mesmo Neymar de 2010 a 2011, 2012, 13. Não é. Acabou. O Neymar, ele tem um histórico de lesões musculares. Eu não sei se eu já falei em outros vídeos aí anteriores. Falo novamente. Neymar,
ele não está jogando bem por causa do histórico de lesões. O Neymar não consegue dar mais aqueles piques. Ele tenta, mas não consegue. O Neymar não jogou bem contra o Atlético Mineiro. Perdeu 2 gols que não costuma perder. Se fosse o Neymar, lá para trás, de 2010 a 2011, 12, 13, duvido que ele perderia os 2 gols contra o Atlético Mineiro. Teve um lance que o Lautaro Dias, o jogo foi 1-1, né, lá na Arena, MRV Arena, em Belo Horizonte. Foi 1-1. Lautaro Dias deu um passe assim, ó, toma Neymar, chuta, faz o gol. O Neymar chutou a bola, acabou perdendo, mandou a bola para fora. Ele não costuma perder um gol daquele. Naquele lance, sabe o que o Neymar fazia? Ele pegava a bola, carregava e dava um drible de corpo, e onde que aí ele já invadia a área, já tocava na saída do goleiro, no cantinho rasteiro, sem chances para o goleiro. Ele tirava do goleiro. Hoje não consegue fazer mais isso. Antigamente ele fazia, mas tenho certeza, se fosse o Neymar lá atrás, não perderia aquele gol. Mas o Neymar não costuma perder esse gol. O Neymar ele acabou perdendo porque não está bem. E eu acho que o Neymar, se ele quiser voltar à seleção, quer disputar uma Copa do Mundo, não sei não, vai ser difícil, porque o... E outra coisa, se o Santos até lá, quando o Neymar voltar, será que ele vai ter vaga no time titular do Santos? Quer que eu fale uma besteira? Eu acho que ele vai ter sim. Só que o Neymar vai ter que se acostumar, se adaptar com o estilo de trabalho, de treino do técnico Juan Pablo Vojvoda. Você pode ver que o time do Santos agora é bem treinado, é um time bem compacto, tanto na defesa, meio campo e ataque. Taticamente falando, o Santos está muito bem organizado, coisa que com outros técnicos o Santos não era. Vamos lá, com o Fábio Carille. Nossa, Fábio Carille subiu o Santos. Tudo bem, subiu. Só que o futebol do Santos era pobre e medíocre, mas tinha resultado. Isso era o importante. E o Santos não fez mais que obrigação, ganhar os seus jogos e subir. E sair logo de vez na Série B, que foi uma tortura para a torcida do Santos. Isso mesmo, foi uma tortura para a torcida do Santos, ver o time disputar a Série B, e onde que aí o Santos fez um campeonato razoável, com pelo menos de resultados positivos, mas de futebol pobre, nota 0, mas mesmo assim, um futebol pobre e medíocre, treinado pelo técnico Fábio Carille, um time horroroso, mal treinado, acabou sendo campeão da Série B. E aí o Santos demitiu o Carille, depois de ter falado do rival, né, demitido pela língua, né, pela língua afiada que ele tinha e pela péssima comunicação que ele tinha nas coletivas do Santos Futebol Clube. Falava besteira uma atrás da outra. Não vou nem falar o que ele disse, né, mas já falei outras vezes, não vou repetir aqui novamente. Bom, depois contratou o Pedro Caixinha. No começo ele começou até bem, mas depois com o time deu uma oscilada, depois voltou a crescer de novo, mas só que o Caixinha, ele também não... no começo ele quis mudar a rotina de treinos do Santos, aí os jogadores não gostaram, e é onde que aí ele acabou cedendo, posso dizer a palavra correta, né? Aos jogadores, ao elenco do Santos, e é onde que a partir daí ele acabou perdendo o elenco. Porque técnico que é técnico tem que ter pulso firme, não pode aceitar o que o elenco pede. Se vai treinar 2 períodos de treino, vai treinar 2 períodos. Então eu acho que, na minha opinião, ele perdeu o elenco a partir daí. E depois o time foi eliminado no Campeonato Paulista, foi eliminado contra o rival Corinthians, onde que na semifinal o Santos pipocou contra o Corinthians, não jogou nada, então o Santos foi eliminado contra o rival Corinthians, estava para ganhar do rival, mas o time não jogou nada, só para ver como o time era mal treinado, a verdade é essa. Depois o time foi eliminado na Copa do Brasil, começou mal o Campeonato Brasileiro, já dentro da zona do rebaixamento. Então, aí onde o Caixinha acabou sendo demitido, o Santos estava perdendo muitos jogos, não ganhava de ninguém. E depois veio o Kleber Xavier, a diretoria contratou o Kleber Xavier, que para mim foi um erro grave, porque o Santos já errou no erro de planejamento. Agora contrata um estagiário,
que é o Kleber Xavier, tá de brincadeira, né? Marcelo Teixeira, diretoria, né? E olha aí, o Santos, se o Santos mantivesse até hoje o Kleber Xavier, o Santos brigaria para não cair. Verdade é essa. E o Santos esperou, aí a diretoria, não, o time tá ganhando. Desculpa, as vitórias contra Flamengo, contra Cruzeiro e contra o Juventude foi para iludir o torcedor. Iludir e enganar o torcedor santista. Verdade é essa. Foi para enganar e iludir o torcedor santista. Então, o Santos acabou, de certa forma, ainda esperou o Santos tomar uma ataca do Vasco de 6-0 para demitir, né, o Kleber Xavier, que para mim fez um péssimo trabalho. O time do Santos muito mal treinado também. Jogadores não estavam rendendo o seu melhor. Parece que com a chegada do Juan Pablo Vojvoda, o time do Santos está bem mais organizado. Não só acertou com alguns reforços que o Santos precisava, mas também veio o Juan Pablo Vojvoda, que conseguiu ajustar o time, e o Santos até agora jogou até bem, jogou até melhor. É um time bem mais organizado taticamente. E até agora o Santos não perdeu, né? Porque o Santos agora com o Juan Pablo Vojvoda no comando técnico, o Santos ele dirigiu o time em 4 jogos com 1 vitória e 3 empates. Até agora o Juan Pablo Vojvoda, nos números, está invicto. O Santos, que atualmente é o 16º colocado com 27 pontos ganhos, 4 pontos na frente do Juventude, que tem 22. E o Santos precisa vencer amanhã o Grêmio para se afastar cada vez mais da zona do rebaixamento. Porque eu acho que o Santos agora tem que alavancar uma boa sequência de vitórias para que o time consiga pelo menos beliscar uma Sul-Americana. É o que esperamos. Libertadores eu acho muito difícil, mas dá para beliscar uma Sul-Americana. Então o Santos tem que começar a ganhar jogos vários jogos de formas consecutivas, né? Espero que alavanque umas 5 vitórias aí, por que não? Aí já vai ficar ótimo, já será um alívio para o torcedor santista. Então o Santos Futebol Clube precisa vencer seus jogos. Contra o Red Bull Bragantino, o Santos era para ter vencido. O Santos jogou melhor que o Red Bull Bragantino. Jogou muito melhor. Só que não pecou nas finalizações. E também pecou nas falhas do sistema defensivo. E onde que não pode acontecer contra o Grêmio. Essa é a minha preocupação. O Grêmio que vai ter 13 desfalques, mas mesmo assim vai ser um jogo muito difícil, muito complicado. E amanhã o Santos precisa da vitória, precisa vencer o Grêmio, porque o Santos não pode mais desperdiçar, não pode deixar de pontuar agora nessa reta, que é o momento agora do time pontuar no Campeonato Brasileiro. E que chegue logo aos 45, e passando os 45, 46, o time já praticamente, já de forma matemática, se livra, né, de mais uma vez ser rebaixado para a Série B. Eu espero que não aconteça, né? Eu acho que o Santos não vai cair, na minha opinião, o Santos não cai pelo elenco que tem agora, com o técnico de verdade que agora o Santos tem. O Santos melhorou demais com o atual técnico. É isso aí, gente. Então, o Santos que amanhã enfrenta o Grêmio. Amanhã o Santos que tem 27 pontos ganhos, é o 16º colocado. O Peixe ainda, se vencer, pode, claro, talvez ainda pular umas 2 ou 3 posições, dependendo da combinação de outros resultados. Se o Santos tivesse vencido o Red Bull Bragantino, o Santos chegaria a 29 e poderia até passar o Corinthians. Só que empataria com o Corinthians, mas ficaria com uma vitória a mais. Ia para 8 contra 7 vitórias do Corinthians. Porque o primeiro critério, quando há um empate em pontos, o primeiro critério é o número de vitórias. Depois, acho que o saldo de gols, né? Então, o saldo de gols também, que é o segundo critério importante para que o time tenha não só o melhor saldo de gols, e também tenha mais vitórias do que o seu concorrente. Então, o Santos, amanhã, pronto para enfrentar a equipe do Grêmio, né? O Santos que encerrou a preparação hoje no CT Ripelé. Na minha opinião, o provável Santos amanhã vai ser Gabriel Brazão, Mike, Adonis Frias, Luan Pérez e Escobar,
meio campo com João Schmidt, Zé Rafael, Barreal e Roleiser, e o ataque com Guilherme e Lautaro Dias, time treinado pelo Juan Pablo Vojvoda. Esse é o esquema 4-4-2, então o Santos joga com outro esquema, claro que ele vai usar variações táticas, coisa que os outros técnicos não faziam, e o Vojvoda vai implantar inúmeras variações táticas isso é importante para que você surpreenda o adversário. Então o Santos joga com meio campo mais preenchido, porque o 4-4-2 ele é um bom esquema em relação por ter um meio campo mais preenchido e, claro, não dá muito espaço também para o adversário conseguir ter facilidade para conseguir ter aquela saída de bola rápida e encontrar espaços vagos onde não enfrentam um time muito espaçado. Então o Santos, dá para perceber que o time tem uma outra postura, outro esquema tático, né, implantado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda, e também dá para perceber que o Santos tem uma organização tática em relação à defesa, meio campo e ataque. Então o Vojvoda está invicto. Espero que amanhã o Santos consiga uma grande vitória, tem grande chance de conseguir a vitória, mas respeitar o Grêmio, primeiramente vamos respeitar o Grêmio, que é uma equipe boa, muito bem montada pelo técnico Mano Menezes, e amanhã o Grêmio não vai contar com o William e o Balbuena. Isso mesmo, o William e o Balbuena, dois ex-jogadores do Corinthians, o rival Corinthians, não jogam, sofreram lesões musculares graves e me parece que não joga mais esse ano, viu? Pelas informações para os lados lá de Porto Alegre, parece que os dois jogadores não jogam mais neste ano de 2025 pelo Grêmio de Futebol Porto Alegrense. É isso aí. Então, Balbuena e o William estão fora. Balbuena, zagueiro paraguaio, está bem na seleção paraguaia. E também o William, ex-Corinthians, ex-Chelsea na Inglaterra, passou por outras equipes do futebol lá da Europa, e onde que aí o William, que agora está no Grêmio, ele não joga, também está lesionado, então não joga mais neste ano. E então, agora rapidinho, antes de encerrar aqui o vídeo, vamos falar sobre o Neymar, que eu acabei de falar. O Neymar, a previsão que ele volte em novembro. Porque se tivesse uma lesão grau 1, pode ser que talvez ele poderia até voltar no fim de outubro, mas só que ele vai voltar mesmo em novembro. E ainda ele vai jogar algumas partidas. E por enquanto, ontem o Marcelo Teixeira, na coletiva, ainda despistou sobre a possível renovação de contrato do Neymar. Ele falou que agora é importante. Agora o momento não é para pensar em renovação do Neymar, e sim na recuperação dele, da lesão muscular que ele sofreu, e torcer para que ele volte logo e volte a ajudar o Santos dentro de campo, dentro do campo esportivo, que ele quis dizer ontem, né? Então aí que o Neymar já volte no momento em que o Santos estiver no momento bom, já que o time já tá lá mais ou menos já numa posição tranquila, sem riscos de cair para a Série B. Então o Neymar, há uma expectativa muito grande dele voltar entre os dias 19 a 20 de novembro. Vamos aguardar, né, nos próximos dias, nos próximos meses. Então, o Neymar, espero que ele se recupere logo. Agora, o Vitor Hugo, ainda não temos informações quando ele volta. O Vitor Hugo sofreu uma lesão muscular também, que está emprestado pelo Flamengo e até o meio do ano que vem. Então, onde que o Vitor Hugo sofreu uma lesão muscular também, e onde que ainda não se sabe qual a previsão exata da volta do atleta aos campos. Por enquanto, vamos aguardar nos próximos dias, talvez alguns setoristas que cobrem o dia a dia do Santos Futebol Clube, talvez ainda trará informações claras sobre o estado, assim, sobre a situação do Vitor Hugo quando há a previsão da volta do atleta aos campos. Porque para mim é uma peça importante do técnico Juan Pablo Vojvoda. E também o outro jogador de uma peça que vai ser uma peça importante de Juan Pablo Vojvoda vai ser o Gabriel Bontempo. O Gabriel Bontempo, ele, para você ter uma ideia, ele é a cria da base do Santos. É um jogador que consegue
jogar muito bem no meio. É um jogador que consegue ter um dinamismo no toque de bola. É um jogador que vai para a área, ele pisa dentro da área, chega e consegue finalizar com precisão. Então o Gabriel Bom Tempo ele é uma peça importante que eu acho que o Vojvoda precisa de vez em quando colocar o Bom Tempo para que ele consiga evoluir cada vez mais o seu futebol. Espero que o Vojvoda consiga enxergar o Bom Tempo, uma posição que vai ser boa para ele e que ele consiga render muito, porque ele tem muito potencial, o Gabriel Bom Tempo. Ele não é um jogador assim, extremamente craque, habilidoso, não. Ele é um jogador muito esforçado, é um jogador que consegue, que obedece às posições que ele joga. Então dá para perceber que o Gabriel Bom Tempo é um grande jogador. Eu acho que o Santos tende a ganhar muito com a volta dele em campo, tanto a volta do Gabriel Bom Tempo quanto também do Vitor Hugo. Espero que os dois voltem logo, que são dois bons jogadores do meio campo de qualidade, que eu acho que o Santos vai ganhar muito com esses jogadores agora nos próximos jogos da reta final do Campeonato Brasileiro, da Série A, que é de pontos corridos. Então, desejo sorte aos atletas, que eles voltem logo. E ao Neymar, inclusive, Neymar, que ele volte logo também, que o Santos não tenha mais nenhum atleta no DM. Bom, gente, então fiquem ligados. Amanhã, 21h30, Santos e Grêmio, às 9h30 da noite, Vila Belmiro, no estádio Urbano Caldeira, a vila mais famosa do mundo, onde eu tive o privilégio de conhecê-lo, de conhecer esse estádio, que está coisa mais linda, está muito bonito, né? Agora está com uma estrutura melhor, tanto a Vila Belmiro, também ao CTR Pelé, onde que o Neymar pai, ele mexeu na estrutura da vila e também no CTR Pelé, ficou muito bonito. E então vamos ver, amanhã espero que o Santos consiga uma grande vitória amanhã, e esse jogo terá transmissão da Globo, TV aberta Globo, canal fechado Premier, que é o pay-per-view do Grupo Globo, e também na GE TV, que também é do Grupo Globo, só que no YouTube, né, e GE TV na plataforma digital YouTube. Amanhã também você acompanha ao vivo esse jogo decisivo e importante, essencial para que o Santos vencer amanhã. O Santos precisa da vitória, tropeçou contra o Bragantino em 2-2, empate amargo, né, aqui com gosto de vitória. Era para ter vencido o Bragantino pelo que o Santos jogou, mas futebol não permite erros. Então agora o Santos tem que se recuperar e amanhã vencer a equipe do Grêmio. Eu espero que o Peixe consiga um grande resultado amanhã. Eu não vou arriscar o palpite aqui publicamente, mas amanhã o Santos vence o Grêmio. Eu estou muito confiante que o Santos vai fazer um bom jogo e vai conseguir vencer o Grêmio amanhã na Vila Belmiro. Bom, Nação Santista, um forte abraço para vocês. Eu volto na quinta-feira, claro, trazendo a repercussão caso o Santos ganhar ou perder, independentemente do que for acontecer, mas espero que o Santos vença, tem que vencer, não pode perder. Chega de tropeçar, né? O Santos tem que voltar a alavancar uma boa sequência de vitórias e que comece já primeiramente diante do Grêmio amanhã na Vila Belmiro, amanhã em casa, que não deixa de ser obrigação. Um forte abraço, Nação Santista, e fiquem ligados, então amanhã com o Santos Futebol Clube, com o Peixão. Amanhã tem tudo para conseguir um bom resultado, um grande resultado, um resultado positivo amanhã dentro do campo. E claro, se afastando de vez do Z4, ou seja, a zona do rebaixamento. Volto quinta-feira com mais um vídeo, claro, se Deus quiser, falando da vitória do Santos contra a equipe do Grêmio de Porto Alegre. Um forte abraço, bom jogo e boa vitória do Santos amanhã contra o Grêmio de Porto Alegre. Com todo respeito à equipe do Grêmio de Porto Alegre, amanhã o Santos tem que vencer. Valeu, galera, um grande abraço, tchau!